O Vasco entra em ação para tomar atitude firme contra a CBF em relação ao jogo da Copa do Brasil e mais acontecimentos com perda de jogador muito importante no elenco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. No contexto em que o Vasco se apresentou para a partida contra a equipe do Cruzeiro, que terminou empatado em 1-1, o Vasco teve principalmente um segundo tempo bastante complicado, tratando também de ter uma equipe de ter sido alterada durante o primeiro tempo após a lesão de um jogador e também a expulsão de um outro atleta, que fez com que o Vasco pudesse assim ter bastante dificuldade durante o compromisso contra a equipe do Cruzeiro no segundo tempo, mais em específico. O Vasco, no entanto, lutou de forma muito brava fora de casa e conseguiu abrir o placar durante o primeiro tempo com o Verratti. No entanto, durante o segundo tempo foi vazado e permitiu com que o empate da equipe da casa pudesse chegar a acontecer. Mesmo com todo o contexto, o técnico Rafael Paiva do Vasco considerou positivo o ponto que o Vasco conseguiu somar na tabela de classificação após mais uma rodada no Campeonato Brasileiro. O treinador tratou de trazer a sua opinião e valorizou bastante o resultado obtido pela sua equipe. Conseguiram um empate fora de casa contra um adversário forte e jogando parte do jogo com um jogador a menos. É sim a característica que torna esse jogo um ponto positivo para o Vasco em relação ao desempenho e principalmente ao resultado que foi obtido fora de casa. Paiva buscou destacar a evolução constante do time e que trouxe isso como uma peça fundamental. Abre aspas. Acho que fica o saldo que foi que a gente continua evoluindo no nosso ponto de vista. Conseguimos entrar bem no jogo, fomos extremamente competitivos no primeiro tempo, tentamos pressionar o Cruzeiro o tempo todo, conseguimos jogar boa parte do primeiro tempo, fazer um gol com algumas oportunidades, com transições de contra-ataques. Podíamos buscar o segundo gol e esse é o saldo que fica. Estamos evoluindo, crescendo com a possibilidade de buscar vitória o tempo todo, fecha aspas. Disse ainda o comandante do Vasco ao fazer toda a sua avaliação sobre o compromisso que terminou empatado em 1-1 com o Vasco, somando mais um ponto na tabela de classificação contra sim um adversário muito difícil, a equipe do Cruzeiro que durante esse ano de 2024, durante o segundo semestre se reforçou muito bem com peças que trazem um nível alto. Foi durante também o primeiro tempo do compromisso contra a equipe do Cruzeiro que um acontecimento trouxe uma determinada preocupação para a comissão técnica e também para os torcedores do Vasco. Isso porque o atacante David teve de sair ainda durante o primeiro tempo após um lance em que o mesmo esteve levando a pior e assim foi substituído durante o primeiro tempo. Foi ainda nessa segunda-feira que o Vasco confirmou a notícia que nenhum torcedor gostaria de ouvir. David, um dos destaques do time nesta temporada, sofreu uma lesão séria que vai tirá-lo dos gramados por um bom período. Tudo começou ainda no jogo contra a equipe do Cruzeiro, logo próximo ao começo da partida. David, durante um lance, sentiu algo bastante incômodo para ele no joelho. Dessa forma foi substituído durante ainda o primeiro tempo, nem participou mesmo do primeiro gol que foi marcado pelo Vasco. No entanto, após todos os exames que foram realizados, o Vasco esteve confirmando a ruptura no ligamento cruzado do joelho do jogador. Uma lesão considerada bem séria e, assim, para se ter ideia, o tempo médio de recuperação é entre 8 e 10 meses. E isso significa que, infelizmente, David não vai jogar mais pelo Vasco durante essa temporada de 2024. Um jogador que, sim, é titular no time do Vasco, no entanto, agora terá de se ausentar justamente para o tratamento e recuperação dessa lesão que é bastante séria. São exemplos de jogadores no próprio elenco do Vasco que já sofreram lesões semelhantes, e Jair e Paulinho, ambos ainda se recuperando dessa lesão que foi sofrida ainda no início da temporada. Jogadores ainda não conseguiram voltar a jogar
pelo Vasco. David vinha fazendo sim uma temporada de uma maneira geral muito boa pelo Vasco, era um dos jogadores que mais se destacavam em campo, jogador bem participativo, com gols, assistências e principalmente conseguindo ajudar na defesa. As mais recentes decisões da CBF em alterar jogos da Copa do Brasil farão com que o Vasco tome uma atitude em relação a justamente a decisão realizada pela CBF dentro da temporada de 2024 na disputa da Copa do Brasil. E é justamente devido a esse assunto que o Vasco está no centro dessa confusão, que não está nada satisfeito com a mudança que ocorreu mais recentemente, e diante disso o Cruz Maltino promete lutar contra ela com unhas e dentes. O clube carioca está decidido a levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, pois acredita que essa mudança não é justa e que o Atlético Mineiro e o Flamengo, equipes também envolvidas nas semifinais, estão levando vantagem com isso. Assim, o STJD não resolver, o Vasco está disposto até a bater a porta da justiça comum para defender a busca pelos seus direitos. A confusão começou quando o Atlético Mineiro pediu para mudar a data do jogo. O motivo? Eles provavelmente vão perder alguns jogadores para a seleção brasileira na data FIFA. Assim, a equipe do Atlético decidiu fazer esse pedido pela mudança da data do jogo. O Vasco já tinha respondido que não aceitaria quando a CBF perguntou se poderia mudar a data do segundo jogo da semifinal. O presidente do Vasco, Pedrinho, e o diretor de futebol, Marcelo Santana, não ficaram calados. Vieram a público para mostrar que não estão nada contentes com as mudanças que ocorreram mesmo após o não do Vasco. Assim, o Cruz Maltino tem buscado tomar algumas atitudes que farão com que a equipe possa ir um pouco mais além em relação a essa questão. O Vasco argumenta que essa mudança beneficia seus adversários e eles têm um ponto. Afinal, se o calendário já estava definido, por que mudar exatamente neste momento? Você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre isso? Comenta aqui abaixo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.